Queridos filhos, queridos irmãos, aqui presentes na Catedral, aqueles que nos acompanham pela transmissão que é feita desta celebração, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero, antes de tudo, expressar ao cônego Ilídio os nossos sentimentos, Padre Ilídio, todo o clero da diocese, todo o povo que está aqui, pelo falecimento do seu pai. Tenho certeza que todos nós rezamos por ele, como tínhamos rezado também por outras pessoas conhecidas suas que estiveram doentes, mas agora estamos muito unidos com você, Padre Ilídio, nesse momento que você passa, momento difícil, sei disso. Também, como já é tradição entre nós, eu gostaria, antes de tudo, recordar o sacerdote jubilar da nossa diocese, este ano, que é o Padre Ivair Tonin, pároco da Imaculado Coração de Maria de Três Palmeiras, que completou em fevereiro 25 anos de padre. Vamos dar uma grande salva de palmas para ele, nosso irmão querido. Em nome da nossa diocese, receba essa recordação, Padre Tonin, que expressa todo o carinho, todo o amor e o respeito que nós temos por você. Deus te abençoe. Esta solene concelebração, queridos irmãos, nos vê reunidos como povo de Deus presente aqui, em representação da totalidade dos seus membros. Estamos aqui para anunciar as obras maravilhosas daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. E fez de nós, como diz São Pedro na sua primeira epístola, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, povo que ele adquiriu. De fato, como nós ouvimos na leitura do Apocalipse, Jesus, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados, ele fez de nós um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. O bispo e o clero aqui reunido reúnem-se e concelebram a cada ano a missa crismal na catedral. Nesta missa fica patente este mistério de Cristo, participado pelos ministros ordenados que são constituídos na igreja como sinais do Cristo que cuida, que pastoreia o seu povo. O bispo, cercado dos seus padres, abençoa o santo óleo dos catecúmenos para o sacramento do batismo. Abençoa o santo óleo dos enfermos para o sacramento da unção dos enfermos. E consagra o santo crisma. Especialmente ao óleo do crisma é misturado o perfume e o bálsamo, para significar o dom do Espírito Santo que é conferido no batismo, na confirmação e nas ordenações que acontecerão este ano. No final desta cerimônia, o chanceler da Cúria, o cônego Carlos, irá proclamar as ordenações deste ano e as instituições também de ministérios para a diocese. Queridos filhos, filhas vindos de todas as paróquias da nossa diocese, das realidades pastorais também, representantes dos movimentos aqui presentes, da vida religiosa, da vida consagrada, e especialmente os padres que aqui estão, todos nós somos um povo ungido, especialmente em virtude do batismo. Nós participamos de uma vocação santa, fomos constituídos como povo sacerdotal. São João diz assim: recebestes a unção do Santo e todos sois dele conhecedores. E diz ainda: a unção que recebestes dele permanece convosco e não tendes necessidade de que alguém vos ensine alguma coisa. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não
mentirosa. Portanto, conforme ele vos ensinou, permanecei nele. É preciso, queridos filhos, que em nossa vida nós nos disponhamos a ouvir sempre a voz de Deus, este Deus que nos fala, que nos educa, através desta luz interior que nós recebemos, especialmente nos sacramentos da iniciação da vida cristã. Toda a igreja, na variedade dos seus membros, é, portanto, podemos dizer assim, um corpo crismal, ou seja, um corpo de pessoas consagradas, que deve emanar no mundo o perfume de Cristo. Este perfume que é colocado simbolicamente na consagração do óleo do crisma. É para nos recordar aquilo que São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios. Graças sejam dadas a Deus, que nos faz sempre triunfar em Cristo, e que por meio de vós vai espalhando por toda parte o perfume do seu conhecimento. De fato, nós somos o bom odor de Cristo para Deus, entre os que são salvos e entre aqueles que perecem. Queridos filhos, somos chamados, portanto, a espalhar pelo mundo este perfume de Cristo, que se expande a partir da nossa vida, das opções que fazemos de viver na graça de Deus, de viver em comunhão e de prestarmos serviço aos nossos irmãos. Cada batizado, cada um de nós, deve, com a sua vida santa, emanar este perfume de Cristo, simbolizado, como disse, no perfume que é adicionado ao santo óleo do crisma. Mas, em primeiro lugar, e de forma privilegiada, em quem este bom odor de Cristo deve estar presente e se espalhar, é na pessoa daquele que vos fala, o vosso bispo, juntamente assistido pelo colégio dos sacerdotes e dos diáconos. O prefácio da missa de hoje, que vamos rezar daqui a alguns instantes, nos recorda que Deus comunica o sacerdócio real a todo o povo dos redimidos, mas, com afeto de predileção, escolhe alguns dos irmãos que, mediante a imposição das mãos, se tornam participantes no seu ministério de salvação. Este prefácio, queridos padres, queridos diáconos, se refere a nós. Ele nos apresenta Cristo como modelo, para que nós nos esforcemos a cada dia por conformar a nossa vida à imagem de Cristo e dar testemunho de fidelidade e de amor generoso. Somos nós, especialmente, os enviados, sobre quem o Espírito Santo consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor, como nosso Senhor nos disse no Evangelho de hoje, aplicando a si e a nós as palavras proféticas de Isaías na primeira leitura. Queridos padres, queridos diáconos, como bispo, como sacerdotes e diáconos, não devemos e nem podemos nos sentir acima do povo de Deus ou fora do povo de Deus, mas somos intimamente parte dele, e o que nos configura nos torna servidores do corpo de Cristo. Somos isso, somos servidores, e devemos sempre pedir a Deus aquilo que pedia um grande santo da igreja dos nossos dias, São José Maria. Ele dizia assim: Senhor, que eu seja um tapete para que os nossos irmãos possam pisar macio. Pedimos isso a Deus, que sejamos para os nossos irmãos um tapete que livre os pés dos nossos irmãos das agruras
dos sofrimentos do caminho da vida cristã. A comunhão entre nós, entre o bispo, os sacerdotes e os diáconos, ministros ordenados, com os outros membros do povo de Deus, a comunhão entre as paróquias, a comunhão dentro das paróquias, é, portanto, essencial para a vida da igreja, que avança na história no meio de perseguições do mundo e das consolações que Deus oferece. Para que o bom odor de Cristo se espalhe por todo o mundo, nós precisamos dar esse testemunho de comunhão. Queridos irmãos, há muito mau cheiro emanado por aqueles que são os anunciadores da cultura da morte, os apóstolos das divisões, o mau cheiro que é alimentado pela mentira, pela calúnia, pela inveja, pela maledicência, pelas perseguições e pelas infidelidades de cristãos. E este mau cheiro se torna maior quando se faz presente entre o clero. Sejam eles ministros sagrados ou fiéis cristãos leigos, este mau cheiro se espalha pelo mundo, produzindo a vergonha da divisão. Infelizmente, queridos irmãos, igrejas inteiras hoje não percebem o mal que produzem quando pretendem estabelecer na una, santa, católica e apostólica Igreja de Cristo o escândalo da heresia teórica e prática, pior ainda, assumida por seus bispos, que em vez de salvaguardarem a fé católica, colocam-se à frente como signatários de decisões inaceitáveis, que quebram e destroem a unidade da Igreja de Cristo. Nesta Santa Missa Crismal, queridos padres, diáconos e fiéis cristãos, mas especialmente padres e diáconos, como vosso bispo, que vos ama e quer continuar a entregar a sua vida por vós, peço-vos com todas as minhas forças, a começar por vós, irmãos no sacerdócio e no diaconato, procuremos todos juntos dar ao mundo este testemunho de comunhão e unidade, na verdade da Igreja, na fidelidade ao seu magistério, na guarda da sua autêntica moral e da sua salutar disciplina, que foi defendida e mantida viva pelos séculos, por tantos mártires que deram as suas vidas como sacrifício pela verdade. Sem essa fidelidade a Cristo e à Igreja, qualquer esforço de evangelização será em vão. Queridos irmãos, chama a atenção que essas igrejas que propugnam mudanças na doutrina, na moral e na disciplina eclesiástica, sejam igrejas moribundas, já quase mortas. Não percebem que já morreram, que já cheiram mal e querem espalhar pelo restante da igreja esses seus laços fúnebres. Queridos irmãos, essas palavras têm uma única intenção: fazer com que amemos a Cristo, a Igreja e nos amemos uns aos outros. Esta é a lei que recebemos do Senhor, o que significa, na medida do possível, manter entre nós essas relações autênticas de fraternidade, de cuidado um pelo outro, que incluem o respeito, a consideração fraterna uns pelos outros. Viver plenamente em relação ao nosso povo a paternidade sacerdotal e o serviço diaconal para com o rebanho que nos foi confiado. Queridos padres, queridos diáconos, nós não somos funcionários do sagrado, somos pastores. Esta é a tarefa prioritária que devemos assumir
no dia de hoje, aquela que tem precedência sobre o resto de tudo. Dar nossa vida a cada dia, amorosamente, a Deus, uns pelos outros e pelos nossos fiéis, gastando-nos como uma vela se gasta para iluminar. Como dizia São João Paulo II, a nossa vocação é o amor. Viver e morrer de amor a Deus e aos nossos irmãos. Que Cristo Jesus nos inspire a nunca permitir-nos entre nós a mediocridade de um amor rotineiro. Somos chamados ao desafio do amor. E que ao chegarmos ao final da nossa vida, possam assim resumir a nossa existência. Ele amou. Que o Senhor nos dê força para continuarmos caminhando juntos pelas estradas que Ele a cada dia nos mostrará. E que Nossa Senhora cuide sempre de cada um de nós.